Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz o caching aí do link, tá? A gente viu o moldezinho no vídeo anterior, vai estar aí no cardzinho. E a gente segue aí com o processo. Quando eu fiz o molde, eu deixei um espaço para o elástico tensionar e fechar o molde certinho. Porque se eu fizesse ali bem justinha essa divisão, ela não ia dar o encaixe que às vezes a gente precisa, né, para fechar o molde certinho. Tem que lembrar também de não colocar muito elástico, tá, para não esmagar o molde. Depois disso, basta passar o talco, lembrando de tirar todo o excesso. O talco ele é importante para não deixar a peça melada, a peça sai bem sequinha, ele ajuda como desmoldante na peça. Se já aconteceu com você, essa aí é a solução. Passa talco, a peça sai bem sequinha. Nessa mistura eu usei resina de laminação e talco verde. Eu coloco um pouquinho de monômero de estireno, misturo bem. E depois coloco um pouquinho de diluidor cristal. O diluidor cristal ele foi desenvolvido para a gente diluir a resina cristal, porém a gente consegue usar também na resina de laminação, que também é uma resina poliéster, assim como a resina cristal. Eu faço tudo no olhômetro, mas eu vou preparar um videozinho passo a passo mostrando como você deve preparar a resina, vários tipos, várias situações, beleza? E qualquer dúvida, só deixar aí no comentário que a gente responde. Eu peso 250 gramas e para 250 gramas eu coloco 20 gotinhas de DMA. O DMA vai ser essencial para que a resina cure um pouco mais rápido e evite a contração prolongada por conta da evaporação. Se a gente não colocar o DMA, acelerar a cura, ela vai contrair muito e vai dar um melado que vai danificar bastante a peça. Se você não tem o DMA, você pode usar uma estufinha aí a 70 graus, que também vai surtir o mesmo efeito. Eu cataliso essa porção com 2 gramas de butanox, ou seja, mais ou menos 1%, porque a resina de laminação ela já é um pouquinho acelerada também. Sempre que você acelera a resina, você precisa diminuir um pouquinho o catalisador, senão ele vai curar muito rápido e pode até danificar a peça. Eu sempre preparo mais resina do que eu vou utilizar e aí eu vou enchendo o molde aos poucos. Porém, esse processo tem que ser contínuo ali, tem que ser bem rapidinho, porque senão pode começar a catálise aí e dar errado. Você poderia encher o molde de arroz, água. Lembrando que se usar água você tem que secar bem o molde para saber ali o tanto de resina que você vai usar. Mas eu já sei mais ou menos a quantidade que eu preciso, né, só de olhar o molde. E aí eu acabo já fazendo no olhômetro. A não ser quando é um molde muito grande, que aí eu tiro a medida certinha para tanto não preparar menos, como não preparar muito a mais. No final eu gastei 650 gramas para encher esse molde. E eu deixo ele até ali a bordinha, perto da onde era o MDF, para me dar menos trabalho na hora de fazer o acabamento.
Dou umas batidinhas, umas mexidinhas ali para sair as bolhas. E retire o excesso da resina, já que é muito mais fácil fazer isso enquanto ela está líquida que depois que ela catalisa, né? Eu recomendo você esperar o molde esfriar para abrir, porque aí você vai ter uma fragilidade dele estar quente ainda, ele pode rasgar mais fácil, tá? Mas aqui eu precisava gravar, então eu abri. Você pode ver ali que esse molde não foi tão fácil de abrir, porque ele não é um molde propício para cópia, né? A peça era de plastilina, então eu precisava fazer o molde de uma forma que eu conseguisse tirar uma peça, né, que a gente chama de peça matriz, para depois estar fazendo aí um molde final, ou às vezes você precisa simplesmente fazer uma cópia rápida, então esse molde é interessante para isso. Porém, para produção, o ideal sempre é um molde bipartido, né, dependendo da peça tripartido. Por exemplo, a cabeça seria interessante ser separada, aí fazer 2 moldes, para facilitar mesmo a produção, até mesmo a pintura. Tá aí o nosso resultado. No próximo vídeo eu vou mostrar aí como dar o acabamento na peça, dicas aí bacanas para você deixar a peça bem acabada, já que a peça foi feita em plastilina, então não dá para a gente alisar muito bem. E aí eu vou preparar ela bem e aí a gente vai logo ter essa peça pintada, beleza? Deixe seu like aí e até o próximo vídeo.